escorre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 De alegria, meu coração exulta. É de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Só vocês. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu
estrelas do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Muito bem, meus irmãos, vamos orar. Vivemos num mundo com muitas dificuldades, com muitas lutas, tribulações. Este mundo, ele é um mundo conturbado, problemático, dificuldades dos relacionamentos, dificuldades entre as pessoas, dificuldades com doenças, dificuldades entre os países. Então é um mundo complicado. Quando Deus criou este mundo, Ele criou de uma maneira maravilhosa, fez tudo certinho. E este mundo, criado por Ele, e nós até hoje ainda podemos perceber, apesar de danificado pelo pecado, a beleza que é este mundo. Podemos imaginar como que era antes. E após haver feito tudo, Deus viu que era bom o que Ele tinha feito. Ele ficou satisfeito com a criação que Ele fez. E após tudo isso, completando a sua criação, Ele criou o homem e a mulher. Façamos, é a expressão usada, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, isto é, façamos o homem parecido conosco, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. E colocou eles num lugar maravilhoso. E estabeleceu também uma condição, deu ampla liberdade, e estabeleceu uma condição, que eles deveriam fazer aquilo que Deus estava mandando, respeitar a ordem de Deus, não comer de uma determinada árvore que Deus proibiu. Eles tinham tudo mais à sua disposição, tudo mais. Mas Adão e Eva, eles desrespeitaram. Eva foi enganada pela serpente, Adão foi consciente, mas as consequências vieram para ambos. Perderam a liberdade da comunhão com Deus, já começaram as acusações, as intrigas entre eles, e então a coisa foi complicando, o mundo se tornou difícil. A própria natureza maravilhosa que Deus tinha criado sofreu o abalo com essa desobediência. Então, foi algo realmente muito sério. E, de lá para cá, então, o homem, o ser humano, passou a enfrentar as dificuldades deste mundo. Então, muitos anos já se passaram desde que isso aconteceu. E o mundo, ele sempre foi complicado. Agora, com o aumento da população e com os meios de comunicação e tanta coisa que temos hoje, o mundo ficou mais complicado ainda, né? Mais complicado ainda. Então, vivemos dias realmente difíceis, Mas Deus, Ele não nos abandonou, Ele não abandonou o ser humano à sua própria sorte. Ele não abandonou. Adão e Eva foram expulsos, mas Deus saiu com eles. E Deus é o Deus que se importa conosco. É o Deus que cuida de nós. Por isso nós podemos orar, podemos falar com Ele e devemos fazer isso. Devemos agradecê-lo, como falamos no domingo passado, mas também podemos apresentar a Ele os nossos pedidos, as coisas que nos inquietam, que nos preocupam. Então, temos muitas coisas que nos inquietam. Você sabe quais aquelas que inquietam você, o que é que preocupa você. Temos muitas pessoas
que estão doentes, muitas pessoas, os hospitais estão praticamente lotados de pessoas com este Covid e outras doenças que temos. Tudo isso nos causa preocupação, nos causa dor, outros com problemas familiares, de relacionamento entre pais e filhos, marido e esposa. Então, são tantas as coisas que as pessoas enfrentam neste mundo. Dificuldade com o sustento, dificuldade financeira. Então, é neste mundo que nós vivemos, mas Deus está presente conosco. O Senhor é o meu pastor, diz Salmo 23, e Ele jamais me faltará. Podem faltar muitas outras coisas, mas Deus está sempre presente na nossa vida. E eu quero orar agora, então, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão enfrentando muitos problemas. E eu quero que vocês orem comigo. Apresente os seus problemas a Deus, as suas dificuldades, para que Ele possa clarear, possa aquietar o seu coração, o nosso coração. Então, vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus presente conosco. O Senhor conhece a nossa vida, Senhor, conhece o nosso coração, sabe quais são as nossas aflições, nossas dificuldades, nossos temores, nossos medos, e queremos apresentar agora diante do Senhor, as nossas dificuldades, Senhor. Pessoas com dificuldades na saúde do corpo, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, Senhor. Que a Tua boa mão esteja sobre todos nós. Senhor Deus, aqueles que estão tendo dificuldade de trabalho, de sustento, que eles possam, o Senhor possa abrir uma porta para essas pessoas, para que elas sejam aliviadas do seu desespero até, Senhor. Dá-nos também corações generosos, Senhor, corações generosos para com as pessoas, que possamos ajudar aqueles que estão em aflição e que o Senhor coloca no nosso caminho, Senhor. Ajuda-nos também a fazer isso. E queremos entregar a Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação de todo tipo, Senhor. Preocupação com o nosso país, com a situação do mundo, com os poderes poderosos das trevas. Queremos clamar por isso, ó Deus, contra os inimigos do Senhor que nos atacam e afetam a nossa vida, que sejam derrotados, em nome do Senhor Jesus. Enche-nos de Ti, ó Pai, enche-nos do Teu Espírito, para que possamos, no meio de tanta dor e aflição, possamos glorificar o Teu nome. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Olá, Nelson Bumilcar, trazendo esta canção de encorajamento. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu, a
dentro em mim, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu. Meu auxílio, da autoria de Sérgio Pimenta. Deus abençoe vocês. Deus nos ama e nos sustenta e nos fortalece no seu amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Amém. Bom dia, meus amados irmãos no Senhor Jesus Cristo. Bom dia especialmente para você, Fernanda Saito, filha do Celso e da Evelyn. Estou sabendo que no dia 24, terça-feira, foi o seu aniversário. Como é que foi a festa aí em sua casa, querida? Que Deus te abençoe muito e que você seja uma menina muito feliz, muito alegre, desfrutando da amizade na sua casa. Recebe também o cumprimento aqui da turma do Querigma Kids, não é isto? Eu sei que muitos gostariam de estar com você neste dia. Parabéns. E parabéns também a você, Cleuseli. Seu aniversário no dia 25, quarta-feira. Sei que o Gerson deve ter feito um bolo para você, se ele estiver aqui em Curitiba, não é? Se estivesse. Mas olha, que Deus te abençoe, que você possa desfrutar da presença e da comunhão do Senhor Jesus Cristo, e Deus abençoe juntamente com você toda a sua família. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te damos graças por este momento que o Senhor nos concede, por podermos, ó Deus, estar te louvando, por podermos estar te adorando. Ah, Pai, como isto é bom, saber que o Senhor nos aceita na pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Agradecemos-te, ó Deus, pelos aniversariantes desta semana, pela vida da Fernanda, e que ela cresça com muita alegria, conhecendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. Abençoa igualmente a Cleuseli,
para que ela continue, ó Deus, a desenvolver a sua salvação, o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E neste momento, ó Deus, eu te peço que o Senhor possa trazer a tua palavra para os nossos corações. Nós precisamos de ti. Nós precisamos, ó Pai, da ação, do poder do teu Espírito em nossas vidas. Nós precisamos, ó Pai, do alimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, nós estivemos considerando domingo passado o texto de Colossenses capítulo 4 e vimos o versículo 2 até o versículo 9. E eu gostaria hoje de dar continuidade, fechando assim esses estudos nos capítulos 3 e 4 de Colossenses. Mas vamos ler então desde o versículo 2 do capítulo 4 até o final, no versículo 18. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Como nós temos observado, esta parte da carta do apóstolo Paulo é uma parte bastante prática. Os capítulos 1 e 2, ele se ocupou mais da parte que podíamos chamar de doutrinária, se bem que a parte doutrinária tem muitas coisas práticas importantes para a nossa vida, e também essa parte mais prática também tem muita coisa doutrinária, teológica, para
direcionar, para orientar as nossas vidas. No primeiro estudo que nós tivemos aqui, né, nós consideramos o que buscar, né? Paulo fala de buscarmos as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensamos também, falamos sobre o que pensar, e vimos que devemos pensar nas coisas lá do alto. Isso não significa pensar nas estrelas, né, nas constelações altíssimas, mas significa pensar naqueles valores do reino de Deus que nos são disponíveis na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Então, pensar nas coisas de Deus, do reino de Deus, não estarmos presos às coisas deste mundo, desta terra. Por quê? Simplesmente porque nós morremos para este mundo de condenação, né? Para essa vida controlada e por nós mesmos, que é uma vida desenfreada, e recebemos nova vida. Cristo passou a ser a nossa vida. Portanto, Paulo continua falando que nós devemos agora, uma vez que ressuscitamos com Cristo, uma vez que Cristo realmente é a nossa vida, devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, que ainda persiste em nós. E o poder para tratar com essa natureza terrena não está em nos submetermos a regras e mais regras, mas a reconhecermos a nossa posição em Cristo, a reconhecermos que fomos crucificados com Cristo, que Cristo agora é a nossa vida, e é nele que nós temos vitória, é nele que podemos superar a nossa tendência para o pecado, e é por ele que podemos então ter uma vida de santidade, e quando erramos, podermos confessar e termos a nossa comunhão restaurada com ele. Observamos que Paulo fala também do que devemos nos revestir como eleitos, santos, separados para Deus e amados de Deus, mostrando que devemos nos revestir mesmo de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, que devemos suportar uns aos outros, perdoarmos-nos mutuamente, também como Cristo nos perdoou, que devemos ter o amor realmente como vínculo da perfeição e desfrutar desta paz de Cristo, que é o árbitro em nossos corações, vivendo uma vida de gratidão a Ele. Observamos também uma outra oportunidade, Paulo falando de que nós devemos ser cheios. Ele vai falar, né, sobre a necessidade de que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. E então possamos nos aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Ele diz também que tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Domingo passado vimos então no estudo, né, sobre algumas ordens que Paulo dá à igreja, né? Vimos também a solicitação de Paulo em seu próprio favor, né? O que ele pede por si, né? E a palavra de Paulo também referente aos portadores daquela carta. Então, que Paulo ordena que nós perseveremos na oração, vigiando com ações de graças. Ele também ordena que as igrejas se portem com sabedoria para com os que são de fora e que aproveitem as oportunidades que surgem.
E ele falou também, né, que a palavra do povo de Deus deve ser sempre uma palavra agradável, equilibrada, temperada com sal, para que possa saber responder, né, às pessoas. Muito bem, e Paulo, depois então de falar dessas ordens, ele faz uma solicitação. É uma ordem e ao mesmo tempo é um pedido, uma solicitação que ele faz em seu favor, né? Ele pede que orem por ele, né? Orem por ele. E ele também vai falar agora fala também da palavra referente, né, aos portadores desta carta, a quem ele está dirigindo esta carta. Mas quando Paulo pede para que os irmãos orem por ele não pede que ele seja solto da prisão, mas ele pede que portas sejam abertas, para que ele continue e falar ousadamente a respeito do mistério, Cristo, mistério que ao longo de muitos anos esteve oculto, mas que agora foi revelado. E ele tinha um imenso prazer, ali na cadeia, de falar do Senhor Jesus Cristo. Mas ele quer falar ainda mais e mais a respeito deste nome que o alcançou, que conquistou a sua vida, o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas Paulo também vai dar agora uma palavra, né, aos portadores da carta, né? Quem foram esses portadores? Tíquico e Onésimo. Tíquico era de Tessalônica, na Macedônia, e durante vários anos já vinha acompanhando o apóstolo Paulo e agora se encontra com ele ali em Roma. Ele dá uma palavra, então, a Tíquico, né, irmão amado, fiel ministro do Senhor e um escravo como eu, em nome do Senhor Jesus. Ele fala de Onésimo, né, que é um ex-escravo, fugitivo do seu senhor, de Filemon, seu senhor ali na cidade de Colossos. E falando também sobre esses irmãos, ele fala do propósito da carta. Do propósito da carta que ele estava enviando através desses mensageiros. Obviamente, um dos propósitos era encorajar a igreja, advertir a igreja dos perigos a que ela estava sujeita, dos falsos mestres, e ele também tem como propósito informar a respeito da sua situação. Na carta ele escreve alguma coisa, mas por certo, aqueles mensageiros poderiam falar muito do que estava acontecendo com Paulo, né? E as pessoas que estavam conhecendo a Cristo ali através das suas mensagens. E uma outra razão também é alentar ou consolar os seus corações. Vejam que Paulo foi um homem que teve uma consideração tão grande para com esses portadores da carta. Ele chama Tíquico de fiel irmão, de amado irmão e de meu conservo, ou seja, um escravo também como eu sou, do Senhor Jesus Cristo. E Onésimo, né, que era um escravo que tinha se encontrado ali em Roma, fugindo do seu senhor, do qual provavelmente tivesse roubado algumas coisas, e lá vai se encontrar com Paulo na cadeia, e ele foi liberto pela graça de Deus, deixou de ser um simples escravo para ser um escravo do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Agora nós vimos também, queremos ver hoje, né? Hoje o que nós queremos ver é a saudação de Paulo, né, àquela igreja. A saudação dos companheiros de Paulo. Primeiramente vamos ver a saudação dos companheiros de Paulo aos irmãos de Laodiceia. Aliás, de Colossos. Primeiro ele fala do Aristarco. Aristarco era um judeu da Macedônia. Aliás, aqui há três dessas pessoas, né?
a quem ele envia, através de quem, né, envia saudações para a igreja. 3 deles eram judeus e 3 eram gentios. Então Aristarco era realmente um judeu ali da Macedônia também, que acompanhava a Paulo durante algum tempo. Em Efésios capítulo 19, versículo 29, diz que lá foi a cidade de Éfeso, tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. E o Aristarco, então, ele vai acompanhar a Paulo, quando Paulo foi enviado para Roma, de César, diante da perseguição dos judeus. Foi ele enviado para Roma, embarcando num navio, diz a palavra de Deus, Adramintino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Portanto, esse é uma figura, nós não temos muito maiores informações, mas que estava ali junto com Paulo nesta ocasião, e agora está transmitindo saudações à igreja de Colossos, que, por certo, ele conhecia muito bem. E um outro de que Paulo fala aqui, é Barnabé, aliás, Marcos, primo de Barnabé. E Paulo recomenda o Marcos, dizendo, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Marcos, portanto, como o próprio texto aqui nos diz, era primo de Barnabé. Aliás, foi Marcos, que o estupim para aquele desentendimento entre Paulo e Barnabé. Porque o Marcos tinha acompanhado Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária, mas quando chegou a um determinado ponto, um local chamado Panfilha, ele simplesmente resolveu deixar os companheiros e voltar para a sua casa, voltar para a sua cidade. Não sabemos quais foram os motivos, o fato é que ele negou fogo, ele acabou voltando do meio da viagem. Mas esse Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Grande amigo, companheiro de Pedro, e por certo ele recebeu muitas informações de Pedro e também de Paulo, e ele escreveu o Evangelho que nós conhecemos hoje como sendo o Evangelho de Marcos. Então esse Marcos realmente que antes havia abandonado Paulo, a viagem dele e Barnabé, e causado aquela contenda de tal maneira que Paulo se separou de Barnabé e tomou a Silas, para ser o companheiro da sua viagem, e Barnabé foi para outros cantos com esse cidadão, com Marcos. Mas agora nós vemos então Marcos aqui, junto com Paulo, enviando saudações àquela igreja. E um outro judeu que aparece aí é o tal de Jesus. Eu falei o tal de Jesus porque não é o Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, a quem nós adoramos, é lógico. Era um nome muito comum na Palestina, e ele era inclusive conhecido por justo, talvez por ser um homem que praticava muito a justiça. E Paulo vai dizer que esses são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Então, Paulo era humano, e ele precisava de gente com ele. Ele precisava de gente também que o apoiasse, de pessoas que fossem ânimo também para a sua vida e para o seu ministério. E ele agora fala de outros que estão também mandando saudações para
aquela igreja. Epáfras ele apresenta. Quem é o Epáfras? Epáfras era o pastor de Colossos. Epáfras que foi de Colossos a Roma para falar a Paulo a respeito da situação de Colossos, as heresias que estavam surgindo lá e que estavam ameaçando a igreja. Então Paulo disse dele, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O versículo seguinte diz, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Eram 3 cidades bem próximas. O Epáfras era, sem dúvida, o pastor ali da igreja de Colossos e provavelmente das demais igrejas que ele cita aqui, pelas quais ele se empenhava, igrejas das quais ele se preocupava, né, como além de Colossos, também Laodiceia e Hierápolis. Muito bem, mas veja o que é dito, né, a respeito deste homem. Ele é dentre vós, né, ele era lá de Colossos, ele é servo de Cristo, um diácono, mas na verdade não é diácono, a palavra servo aqui é a palavra escravo. Ele é um escravo de Cristo Jesus. E esse Epáfras, ele se esforça, a palavra lá no original é de onde vem a nossa palavra agonizar. E ele realmente se empenhava, ele fazia isso continuamente por vocês, disse Paulo, nas orações. É interessante que esse cidadão, né, o Epáfras, né, que estava ali instruindo a igreja, né, ensinando a palavra de Deus, e agora distante, e se a gente observar o Epáfras, ele estava inclusive preso. Ele foi lá para levar um relatório sobre a situação da igreja lá em Colossos e das igrejas circunvizinhas, e não sei o motivo por que aconteceu isto, mas ele estava preso. Filemon, versos 23 e 24, diz, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo. Aí tem outros aí também, Marcos, né, que acabamos de ver, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, o Epáfras estava ali preso, ele não podia estar com os irmãos ali em Colossos, mas uma coisa ele fazia, ele orava e orava intensamente pela igreja. Por certo, ele estava orando a Deus para que a igreja se mantivesse firme, para que a igreja não se deixasse levar pelas heresias, pelos falsos ensinos, para que a igreja pudesse continuar centralizada na pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo Jesus Cristo, a sua glória, a sua proeminência. E, enfim, ele estava orando, e a oração exigia esforço. Então, uma coisa que nós podemos aprender, né, com esse homem, com o Epáfras, é de que a oração exige de nós empenho, exige de nós tomada de posição. Não é alguma coisa que acontece naturalmente. Eu sei o quanto às vezes eu descuido. Eu às vezes fico até um pouco mais tarde fazendo algumas coisas, às vezes não, assistindo televisão. Gosto de ver um jogo bom. Às vezes é meio difícil, mas eu gosto de ver. Não gosto muito de ver o Coxa, o Atlético, porque, Tiago, a situação não está muito boa, né? Mas, e depois disso, sabe, dá uma preguiça. Poxa,
orar agora, né? Acho que é mais prático ir para a cama e dormir. Não, ela exige um esforço. E muitas vezes eu tenho ido para a cama, né, depois de um tempo, sem me colocar diante de Deus. Aliás, nós estamos sempre diante de Deus, mas na oração é momento especial para a gente conversar com Deus, aquele a quem amamos, aquele que nos ama, aquele que nos deu o seu Filho em sacrifício por nós, aquele que nos mandou o seu Santo Espírito para habitar em nós, através do qual nós podemos orar, podemos estar na presença de Deus com liberdade, seja para louvá-lo, para agradecê-lo, ou para confessar pecados, ou então para suplicar, né, em nosso próprio favor, em favor das pessoas. Há tantas razões, há tantos motivos pelos quais a nossa vida deveria ser uma vida marcada mesmo pela oração. E esse homem estava ali, né, longe daquela igreja que ele provavelmente tinha fundado, que ele pastoreara, e agora o que resta a ele? E ele faz isto com dedicação, é orar e orar por aqueles irmãos. Mas uma outra pessoa, que aparece aqui também nesse texto, né, de estar saudando, né, a igreja, então, bom, nós falamos do Epáfras, agora nós temos o Lucas. E Lucas, ele trata aqui como sendo o médico amado. Lucas, o médico amado. E como deve ter sido confortante para Paulo ter um médico ao seu lado. Constantemente ele tinha o seu corpo marcado pelas chicotadas, ou tendo sido esbofeteado. E era, por certo, um lenitivo, um bálsamo, ter um médico amado, um médico a quem ele tanto apreciava e um companheiro leal que começou a segui-lo a partir de um certo ponto da sua segunda viagem missionária. Lucas é uma pessoa conhecida de nós, né? Companheiro fiel de Paulo, lá em 2 Timóteo, né, quando Paulo já está lá no fim da vida, né, Paulo vai dar uma palavra sobre ele: somente Lucas está comigo. Muitos tinham desistido, tinham abandonado Paulo, mas o Lucas, o médico amado, continuava firme ali com ele. Muito bem, uma outra pessoa. Só um detalhe importante, né, que Lucas foi o escritor do Evangelho que tem o seu nome e também foi o escritor do livro de Atos. Ele recebeu as informações, né, que ele coloca nesses livros escritos por ele, principalmente através do apóstolo Paulo. E uma outra figura que aparece aí é o tal do Demas, né? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, diz 2 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Que pena, né? Que pena para o Demas, que ouviu tanto, né, do Senhor Jesus, recebeu tanto através da vida, através do ensino do apóstolo Paulo, e agora quando Paulo está ali no fim da sua vida, ele amou o presente século, amou este mundo, o abandonou e voltou para Tessalônica. Não seria problema se, por outro motivo necessários, ele tivesse voltado para Tessalônica, mas não porque amou o presente século. Muito bem, e agora temos a saudação para os irmãos. Então temos a saudação aos irmãos de Laodiceia, né? Então Paulo fala: saudai os irmãos de Laodiceia. Paulo continua: e uma vez lida esta epístola perante vós,
providenciai porque seja também lida na igreja de Laodiceia. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Nós não temos informação sobre esta carta à igreja de Laodiceia. Provavelmente tenha se perdido, mas Paulo escreveu uma carta para Laodiceia, e agora ele pede então que os colossenses leiam a carta, entre eles depois leiam com os irmãos de Laodiceia, e também leiam para eles a carta que Paulo havia escrito para a igreja de Laodiceia. Então ele está agora então transmitindo, né, saudação a esta igreja, a essas igrejas ali. E ele também faz uma saudação, né, que é a ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E a ninfa, uma boa sugestão, Tiago, se você ainda tiver uma filha, eu gostei desse nome, ninfa. Bom, mas essa ninfa era uma irmã valorosa. Veja que ela tinha uma igreja na casa dela. A igreja que ela hospeda em sua casa. Na época não havia templos, não é? Não havia nenhum salão como este que nós temos aqui. E as igrejas hospedavam nas casas, várias casas. Então ali, uma das casas em que a igreja de Colossos era recebida, alguns irmãos, por certo, era a casa de ninfa. Muito bem. Mas, além de falar, então, para transmitir, né, saudações para ninfa e a toda a igreja que ela hospeda na casa, Paulo também dá aqui uma palavra de encorajamento a Arquipo. Arquipo era o líder, talvez ele tivesse ficado lá substituindo o Epáfras na igreja. E Paulo diz: Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Arquipo é um nome também sugestivo esse. Não se deixe abalar pelos falsos mestres. Fique firme, você recebeu um ministério. Esse ministério que você recebeu é no próprio Senhor. Portanto, cuida, tenta, dedique-se a este ministério. E, enfim, nós temos a saudação do próprio apóstolo Paulo e a sua bênção à igreja de Colossos. Que essa saudação final, né, ele diz aí no versículo 18, né, ele diz: eu, Paulo de próprio punho, né, né, ele diz, eu assino. Portanto, não foi ele que escreveu, ou pelo menos redigiu a carta. Ele, por certo, estava ali ditando, mas vejam, haviam duas pessoas, dois escritores ali razoáveis perto dele, Marcos e Lucas. Quem você acha que escreveu a carta? Quem foi o amanuense, né? Paulo ditava e ele escrevia. Eu aposto no Lucas, se você quiser pode apostar no Marcos. Mas a verdade é que um desses homens provavelmente foi o amanuense. E o pedido que Paulo faz, sabe? Lembrai-vos das minhas algemas. Paulo, um grande apóstolo, creio que o maior cristão que este mundo já conheceu, mas ele era humano. Ele não tinha prazer no sofrimento em si. Então, por isso ele pede que os irmãos sejam simpáticos, né? Possam se lembrar dele nas suas algemas. E ele não está pedindo que se lembre, orando, desesperados, para que ele seja solto, mas que eles continuem se lembrando, orando, para que ele continue proclamando a Cristo, e que ele tenha mais e mais oportunidade de tornar conhecido o nome do Senhor Jesus Cristo.
Mas eu preciso de vocês, irmãos. Lembre de mim, orem por mim. E, finalmente, a bênção, a graça seja convosco. Ele falou tanto na sua vida, e falou também a esta igreja sobre a graça de Deus. E agora a sua bênção é simplesmente essa, a graça, esse favor de Deus em Cristo Jesus seja com vocês. Que este favor seja sempre com vocês. Todos nós dependemos da graça de Deus. Nós não podemos viver, nós não podemos nos manter sem esse favor, sem a graça, sem a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E aqueles irmãos também precisavam disto. Paulo reconhece esta necessidade. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de tirar algumas conclusões rapidamente desta mensagem, desta palavra. E eu pergunto, qual teria sido o motivo de Paulo ter tantas pessoas unidas em torno de si? Eu creio que a razão disso era a pessoa e a obra de Cristo. Paulo não mantinha as pessoas perto de si através de um programa especial que ele apresentava a essas pessoas. Paulo tinha essas pessoas perto de si. Por quê? Porque a vida dele era centralizada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a nossa motivação deve ser também a mesma. Cristo realmente deve ser a nossa vida, deve ser o nosso alimento. É a Cristo que nós devemos estar anunciando. Nós podemos fazer tudo para poder atrair as pessoas, para poder manter as pessoas conosco. Nós podemos fazer chás, nós podemos ter um café farto entre nós. Não estou dizendo que isso não deve ter, eu creio que isso é bom. Mas o que mantém as pessoas fiéis a Cristo, unidas, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o reconhecimento do valor da sua obra em nossas vidas. E quão importante, é que a Igreja de Cristo esteja unida àquele que é o cabeça da igreja, e que não se distancie, que os irmãos não se distanciem uns dos outros. O conceito de crentes desengrejados é um conceito falso. Não pode ter um crente no Senhor Jesus Cristo que se mantenha saudável e que viva sem uma igreja local onde ele possa estar adorando, onde ele pode estar servindo os irmãos, onde ele pode estar sendo edificado pela vida dos irmãos. Muito bem, uma outra conclusão, cada um de nós pode ser um instrumento nas mãos de Cristo para abençoar a outros. E todos nós precisamos dos outros, dos demais irmãos. Não podemos, portanto, viver isolados. Você, é minha pergunta, não quer participar desta família? Talvez você esteja ouvindo tudo isto, esteja vendo quão rica é esta vida no Senhor Jesus Cristo, quão valiosa é essa vida de companheirismo através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas se você quer participar desta família de Cristo, dessa família abençoada, desta família que tem Cristo aqui, que vai morar com Cristo na eternidade, você precisa reconhecer que isso só é possível através daquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Só é possível pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo e reconhecê-lo como sendo o único Senhor da vida.
Não dá para misturar. Não dá também para acrescentar outros nomes ou outras coisas, além do nome do Senhor Jesus Cristo. Não há como acrescentar qualquer obra, além daquela que o Senhor Jesus Cristo já completou na cruz em nosso favor. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, reconheça a sua necessidade, deposite nele a sua fé, e você será aceito na sua família para desfrutar desta vida que vale a pena. Sabe por quê? É uma vida boa, é uma vida plena aqui neste mundo, e que será muito mais gloriosa quando Cristo Jesus voltar, quando nós estivermos com Ele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, meus amigos, para que realmente nós possamos estar reconhecendo Cristo Jesus, a sua supremacia sobre a vida do seu povo, mas que reconheçamos a sua supremacia sobre a vida de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado a Deus pela suficiência do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus porque em Cristo é que nós podemos ter uma vida motivada. Paulo, ainda preso, por ele, vigiado por um guarda constantemente, mas, Senhor, nada pôde fechar a sua boca. Tal era o seu entusiasmo pelo Senhor Jesus Cristo. E ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, para que nós possamos, ó Deus, ser imitadores de Paulo, como ele foi do Senhor Jesus Cristo, e possamos ser ousados no testemunho do Senhor Jesus, e possamos valorizar, ó Deus, a comunhão entre nós, o estarmos juntos em torno da pessoa do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja, meus irmãos, sobre todos nós. Amém. Essa música chama-se Permanecer, que nos encoraja a segurar as mãos de Deus no dia da dor, no dia do sofrimento, no dia da angústia, no dia da perda, no dia da provação. Segurarmos nas mãos daquele que nos sustenta e nos dá a vida. Quando na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para afirmar meus pés em ti, autor da vida, meu Senhor. Quando na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para afirmar meus pés em ti, ó autor da vida, meu Senhor. Que seja assim, que possamos permanecer sempre segurando nas mãos do Senhor. Deus abençoe.